É difícil a posição do governo brasileiro porque nós sabemos da amizade, e mais do que amizade, eu digo até que há uma parceria que beira a cumplicidade entre Lula e Daniel Ortega. Quem conhece o processo histórico da Nicarágua sabe que a Revolução Sandinista, que foi uma revolução comunista em um período em que vários países da América do Sul, América Latina de modo geral, e América Central em especial, teve muitas guerras, guerrilhas, em que você tinha o movimento dos contra-revolucionários. E esses movimentos contra-revolucionários, no Brasil, na Argentina, no Chile, em vários países da América do Sul, eles acabaram ensejando governos militares. Então, nós tínhamos uma disputa de uma guerra ideológica que foi às armas. No Brasil, nós fomos abençoados nesse aspecto porque os governos militares tiveram algumas peculiaridades. Primeiro, não houve, por exemplo, o que aconteceu no Chile, de ter um ditador. O Brasil, ele manteve pelo menos uma aparência de alternância de poder, porque as próprias Forças Armadas não permitiram que houvesse um general comandando o país, ou seja, como presidente da República, eleito ali pelo parlamento, pelos indicados, ali era uma eleição indireta, tinha que ser um militar, mas não havia reeleição. Era impossível você manter o mesmo general e os planos, que eram planos quinquenais, né, na época, e eram planos que com marco temporal de 10, de 20 anos, o Brasil avançou porque os presidentes se sucediam, seguiam o mesmo planejamento, mas você não criava aquela imagem de um líder que deveria ser venerado, um culto à personalidade. O Pinochet, no Chile, teve a facilidade de governar até com um modelo econômico muito mais inteligente, mas com mão de ferro sozinho. Já o Brasil houve alternância entre esses presidentes. E no Brasil tentou-se imitar o modelo americano de dois partidos. Então você tinha a Arena fazendo o papel do partido governista da situação e você tinha o MDB fazendo o papel do partido de oposição. E de fato nós tivemos situações em que logo ali já no governo Geisel a gente pode observar isso. O MDB elegeu os principais governadores do país, porque a nova geração nem sabe, mas nos governos militares havia eleições para governadores, deputados, senadores, havia oposição e tinha mais liberdade, por incrível que pareça. O Brasil, nos governos militares, tinha mais liberdade do que nós estamos vivendo hoje no Brasil em alguns aspectos. E principalmente se nós olharmos para a eleição de 2022, nós vamos encontrar níveis de censura que nem nos governos militares tinham, porque nos governos militares, pelo menos, os censores, eles iam para as redações dos jornais, viam antes o que ia ser publicado ali e tal, mas se desenvolveu toda uma capacidade pela comicidade, o próprio jornalismo, as músicas, você tinha maneira de passar informação, e os militares sabiam disso, que era um processo impossível de você segurar o desejo, o debate político. E, na verdade, isso que aconteceu em 2022 foi muito mais agudo até de você cercear, você desmonetizar, tirar canais, fazer a censura prévia. Tudo isso que a gente viu no Brasil e está vendo até hoje é uma remodelagem do que a gente está vendo na Nicarágua. A Nicarágua talvez seja o exemplo mais próximo. Muita gente fala assim, o Brasil pode se tornar uma Venezuela. Não, o Brasil ele já está se tornando uma Nicarágua. Veja só, como é que o Daniel Ortega pode afirmar que na Nicarágua tem eleições? Eleições democráticas segundo as instituições da Nicarágua. Por que ele afirma isso com esse cinismo todo? Porque, de fato, ele já está com quase 20 anos no poder, já foi reeleito 3, 4 vezes. E por que ele sempre é reeleito? Porque todas as vezes que a oposição se articula, eles fazem ou faziam com a oposição o que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Bolsonaro. Eles calavam a oposição. E sabe o que eles faziam e que o Brasil agora já faz? O que o Alexandre de Moraes fez com vários brasileiros. Primeiro, ele foi nos jornalistas, ali como o Rodrigo Constantino, como o Paulo Figueiredo, caçando o passaporte. Isso é como se você criasse a mesma estrutura da Nicarágua que pegava os opositores,
jornalistas, canais de televisão, expulsava do país e retirava o passaporte, tirava-se a possibilidade dele voltar. É como se fosse uma condenação de desterro. E é interessante que eles faziam isso com todas as lideranças. Então, a cada eleição, os candidatos que se apresentavam ou eram presos ou eram expulsos do país. E com isso, você sempre colocava a oposição em desvantagem. E pior do que isso, o movimento sandinista e todo o governo de Daniel Ortega, ele foi formado com o apoio do PT do Brasil, com o apoio de Lula e da Igreja Católica. O que é mais interessante é que quando a oposição foi calada, perseguida, a censura se instalou, a Murídio, a esposa dele, colocou uma parente para fazer o controle das mídias sociais. Exatamente aquilo que agora, por decreto, o Brasil está fazendo. Esse controle, esse avanço sobre as redes sociais na Nicarágua já é feito há muito tempo. Até mesmo filmagem de festa de casamento tinha que ter uma autorização governamental ali, porque o que fosse veiculado nas redes sociais tinha que ter uma chancela do departamento ali de um parente da Murídio, da esposa do Daniel Ortega. Então veja só, isso que a gente está vendo na Nicarágua, hoje no Brasil a gente, de uma maneira mais sofisticada, já está vivendo. Então quando ele joga para o exterior a oposição, hoje nós temos Ramagem, aqui exilado político nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, que é um exilado político, mas ele não precisou pedir asilo político, como a gente viu na semana passada, ele recebeu a residência permanente, o Green Card, mas nós temos a Elisa Robson aqui, que é uma exilada política, porque ameaçou o sistema quando começou a revelar as conexões do PT com Hugo Carvajal, que ela foi entrevistar na prisão lá na Espanha. E se você for avançando, você tem a Ludmilla aqui, você tem a Gabriela Ritter, que é presidente da ASFAV com a filha, passando por um problema gravíssimo de saúde, que foi obrigada a pedir asilo político, e tantos outros. Porque há vários que tiveram que fugir do Brasil. E os exilados da Argentina? A mesma coisa. É o mesmo modelo da Nicarágua. E quando a gente vai para essa eleição agora e dizendo, não, mas nós temos eleições rígidas e são muito... A Nicarágua fala a mesma coisa. Por quê? Porque eles têm o controle do Supremo Tribunal Federal deles lá. Eles têm o processo eleitoral debaixo da mão do presidente. Tanto que no discurso que ele disse que não haverá eleições para que os traidores da pátria não possam ocupar o poder, ele disse, mandarei ao Congresso para que faça um muro, leis que impeçam ali que a oposição vença. Isso é o quê? Isso é uma ditadura travestida de democracia? É mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil também. Então, Wellington, quando você faz essa provocação, eu não posso deixar de lembrar que agora no governo Trump, com a presença do Marco Rubio, acabou o projeto. Lula, ele sabe que ele, aos 80 anos, ele é um dinossauro em extinção. O Raul Castro está com 94 anos, se eu não me engano, e já está, inclusive foi denunciado aqui nos Estados Unidos. O Maduro está preso e essa semana saiu o cronograma do julgamento. O julgamento final dele será em junho do ano que vem, mas já está toda uma programação das audiências, como vai ser feito dele e da Cília Flores. A Venezuela já está sob a tutela dos Estados Unidos. Todos os presidentes que foram eleitos desde que Trump assumiu, todos foram eleitos fazendo a transferência, a alternância de poder da esquerda para a direita. E o Brasil vai ficar isolado? Porque, na verdade, o Lula ele entendeu que se ele tomar essa posição, ele vai ganhar pontos na eleição. Mas nós vamos entrar agora no período eleitoral e a população vai chegar a conclusões terríveis. E eu fiz um alerta ontem e deixo esse alerta também, Barros, agora. Nós estamos diante, pouca gente está falando isso no Brasil, de um super El Niño, que está previsto pelo NOAA, pelo principal órgão de controle meteorológico e de controle dos mares. Eles têm milhares de boias meteorológicas, satélites, etc. E houve 4 super El Niños, que é o aquecimento das águas do Pacífico nas últimas décadas, né? E cada vez que há um super El Niño, é histórico, é científico. Nós temos chuvas muito grandes no sul do país e seca no Nordeste.
Eu não vou explicar aqui a questão por que isso acontece, como é que pode, a água esquenta lá no Pacífico e o reflexo é no Brasil. O reflexo é e não é só no Brasil, obviamente, o reflexo é na Oceania, é nos Estados Unidos, é em toda a costa do Pacífico, mas chega ao Brasil. E nós teremos que enfrentar esse problema. E eu faço essa pergunta: você já pensou de você ter um super El Ninho com seca no Nordeste e enchentes no Sul com o PT? Eu já pensei, sabe por quê? Porque foi isso que aconteceu no último super El Ninho, era o governo de Dilma Rousseff. Talvez as pessoas tenham esquecido, mas Dilma sofreu impeachment essencialmente e talvez majoritariamente por causa da crise econômica, que foi a pior crise econômica que nós tivemos. A população terá que tomar essa decisão. Você sabe que essa semana eu estava lendo aqui ainda agora, que os aplicativos de entrega de alimentos no Brasil já estão parcelando entrega de pizza no cartão. As pessoas estão parcelando compra, estão parcelando até uma pizza que você vai comer no final de semana. A situação econômica no país está se deteriorando muito rapidamente e eu ouso afirmar que nós estaremos no final desse processo eleitoral com uma situação pior do que Dilma 1,5, quando ela sofre o impeachment. Só que com o advento do Super El Ninho, eu estou muito preocupado com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com as enchentes ali, porque os rios estão assoreados, não houve as dragagens que deveriam ter sido feitas, não houve o trabalho das últimas enchentes do início do governo Lula, ali de 23, 24. Não houve nada desse trabalho. Agora você imagina um super El Ninho que lá atrás ensejou, ou pelo menos foi o pano de fundo do impeachment da Dilma Rousseff. Se Lula for eleito, eu faço esse desafio para você que rejeita o Flávio e está na dúvida, e que não quer votar, e que diz que vai... e que se você não for votar ou anular o seu voto, você vai acabar elegendo Lula. Você quer realmente que a gente enfrente uma situação de extrema dificuldade, seca no Nordeste, os nossos reservatórios baixos, aí a energia elétrica aumenta, o Sul passando por uma catástrofe de novo agora, com um governo Lula 4? Isso é de uma temeridade absurda. O Flávio, ele já deve, inclusive, planejar, porque ele vencendo essa eleição, ele vai ter um governo dificílimo, será um governo muito duro, porque ele receberá uma crise econômica gigantesca, mas também terá que enfrentar essa questão do Super El Ninho. Então, pouca gente percebe do risco que nós estamos correndo de termos um quarto mandato do presidente Lula. E eu, por último, digo o seguinte, fecho aqui a minha participação, Barros, dizendo o seguinte: nós tivemos na campanha de 2018 uma imagem, os pichulecos. Você lembra do pichuleco? Você que está me ouvindo, lembra aqueles bonecos do Lula presidiário, etc. As campanhas fizeram até aqueles bonecos infláveis e tal. Precisava passar uma ideia à força. Essa campanha, nem isso precisa. Nós não vamos precisar nem fazer boneco do pichuleco. Nessa campanha, é muito mais barato fazer essa campanha. Porque você só precisa colocar uma faixa no seu prédio. E aí eu estou falando particularmente para você que não quer botar o verde e amarelo. Você que não quer se engajar na campanha do Flávio, mas você que é o isentão ou que você é anti-PT, você entende a crise que nós estamos enfrentando e no segundo turno você não gosta do Flávio, você só precisa colocar uma faixa na sua casa. Uma faixa escrito ladrão. Só que aquela faixa do interior de São Paulo, que ensejou aquela presença da Polícia Federal, só isso, uma faixa, ladrão. Você não precisa falar que você quer votar no Flávio, você não precisa botar o verde e amarelo, você não precisa fazer nada disso, você só precisa colocar uma faixa. Não precisa mais nem de boneco do pichuleco. Porque agora, se você colocar uma frase, um cartaz escrito ladrão, você já está dizendo o seguinte: olha, eu posso até não ser bolsonarista, não voto no Flávio, não quero botar o verde e amarelo, não quero botar 22 de adesivo, mas eu não quero esse homem que fez a quadrilha retornar à cena do crime, que avançou no INSS, o escândalo que avançou sobre as aposentadorias e todos esses escândalos de corrupção que ressurgiram com toda a força. Eu não quero mais isso. Não quero mais isso para o meu país, eu não quero isso para os meus filhos, para os meus netos. Eu não quero comprometer a próxima década da história do meu país. Então, não precisa nem de pichuleco agora. Nessa eleição, é simplesmente isso. Uma faixa, um cartaz, um adesivo escrito ladrão. E pronto. E vá votar. Vote no Flávio. Se você não gosta do Flávio, vote no Flávio.
e seja oposição ao Flávio, não tem problema. Pelo menos você estará num país democraticamente mais saudável. Usa Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. Usa Brasileiras, o seu chinelo perfeito.